Pessoal, vamos começar mais uma etapa da nossa Missa do Galo. Já é a 8ª edição dessa missa. Então, quer dizer que já existem 8 vídeos junto com esse sobre essa ilustração, junto com o Galo. Então, antes de qualquer coisa, agradecer ao Galo de estar fazendo isso aqui acontecer. Só tá rolando isso porque você tá extremamente empenhado e investido em produzir essa ilustra. Então, eu fico muito feliz, Galo, de estar ao teu lado aí nessa produção, porque eu não achei que fosse durar, para ser bem sincero. Mas Galo me provou que eu estava errado. Você não é um pipoqueiro que se anima no começo e depois abandona. Então, cara, muito da hora que tá rolando. E tá ficando muito legal. Pelo que eu já vi aqui, já tá ficando muito legal. Pra quem não sabe do que eu tô falando, eu já tô acompanhando o Galo já há 8 semanas nessa ilustração. Desde o princípio, desde o briefing. Então, se vocês tiverem interesse de acompanhar aí, já tem vídeo postado há bastante tempo. Eu vou colocar o link da playlist para vocês poderem assistir. Mas já tem desde o briefing, thumbnails, linha, e agora chegamos numa etapa chamada Color Composition. Então tem até uma etapa anterior a essa que foi uma semana de estudos focado em entender o que seria uma Color Composition para poder produzir isso aqui. Então eu acho que foi bem produtivo aquela semana de estudos. Eu acredito que tenha sido bem estimulante assim para você conseguir fazer bem feitinha essa etapa aqui, Galo. Então, cara, antes de qualquer coisa, meus parabéns, já à primeira vista já ficou bem legal mesmo, tá? Ele mandou um texto pra gente, ele tá no chat aqui, mas ele mandou um texto aqui que eu vou dar uma lida antes da gente começar a conversar. Boa tarde, Marco, chat e YouTube. Aí, Galo, boa. Nessa etapa de color, eu fiz apenas uma tentando aplicar as cores que mais achei que ficaria bom nessa composição. Sobrou um tempo e resolvi explorar uma outra iluminação, mas ficou muito artificial e resolvi não usar ela como uma opção. Mas eu coloquei aqui pra você ver como ficou. Sobre Color, eu fiz essas duas versões. Uma com esses desenhos por cima da Splash, que você tinha comentado no exemplo de Splashes que eu te apresentei em uma das etapas anteriores, e outra sem, para nós escolhermos juntos. Ótimo, cara. Então essa aqui seria a versão que ele mais gostou do Color. Essa aqui é a versão que ele achou que ficou muito artificial. E eu concordo em partes, porque ao mesmo tempo eu gosto de uma iluminação mais fria para a escola, eu acho que funciona bem. Mas eu acho que não é a melhor opção mesmo. Com certeza essa aqui já tá muito mais interessante. Eu acho que dá pra gente evoluir um pouquinho mais nela, tá? Mas com certeza não acho que seria uma má ideia você fazer uma versão mais fria, com cores frias de forma alguma, tá? Essa aqui seria a versão sem os rabiscos, né? Sobre essa estilização, antes da gente continuar, essa estilização com os rabiscos por cima, eu acho que ela ficou bem interessante, mas que para funcionar, eu acho que ela tem que ser muito mais intensa. Porque toda decisão que a gente toma numa ilustração, num projeto de design ou de qualquer outras coisas, se a gente faz ela de uma forma um pouco tímida ou não muito óbvia, parece um erro. Então, seria interessante de você deixar mais claro que isso aqui é proposital, entendeu? Então eu achei que você foi um pouquinho tímido demais. Até em alguns exemplos, por exemplo, esse coração que você colocou aqui, eu acho que ele tá tão sutil e ele tá tão dentro da forma do cabelo que parece parte da personagem. Parece, sei lá, um pingente que ela usou no cabelo, alguma coisa assim. A gente começa a desconfiar que isso aqui é uma interação gráfica por cima da ilustração quando a gente encontra essas sobreposições aqui que flutuam, né? Que elas são bem mais diferentes, digamos assim. Então eu acho que dava para ser mais exageradão, assim, sabe? Mais rabiscadão, com mais textura. Eu acho que você acabou até escondendo um pouco de textura em alguns pontos. Então eu pegaria um pincel bem texturizado para poder fazer isso aqui bem feitinho, sabe? Tipo, e com mais cores, talvez. Tipo, cores mais saturadas e mais carinha de giz de cera, se for. Então, em vez desse azul que tá meio translúcido, ele tá um pouco desaturado, eu tentaria trazer uma cor um pouco mais vibrante e com mais carinha de giz. Deixa eu pegar aqui um, sabe? Tipo, com mais textura para você fazer algo mais riscadinho assim, saca? E não usar modo de layer, eu acho. Preencher tudo na mão mesmo. Eu acho que ficaria melhor, beleza? Mas eu não sei, eu acho que a gente pode dar uma conversada depois sobre essas interações aqui, né, com tipo, mais gráficas. Até essas falhas aqui que eu fiz, eu acho que manter as falhas com mais intenção também pode ser uma boa proposta
na hora de fazer essas intervenções gráficas, tá bom? Vamos ver essa outra aqui e depois a gente volta qualquer coisa nessa questão gráfica. Até observando a imagem como um todo, talvez essas intervenções elas possam ficar um pouquinho demais, assim. Até porque já tem muito papel voando, já tem esses riscos da arma dela, né? Que são essas linhas passando. Talvez fique um pouquinho exagerado demais. Eu não sei se eu gosto tanto, tá? Sobre a técnica que você empregou aqui no Color, eu acho que ficou bem interessante, assim, acho que ficou bem pintadinho. Só que em alguns momentos eu acho que você foi até um pouquinho a mais, sabe? Você poderia talvez ter simplificado um pouquinho mais o rostinho ou algumas outras áreas. Tipo, eu vi que você fez aqui nessa saia, você já fez meio que alguns detalhes e se preocupou um pouco com essa questão de acabamento. Eu acho que tá quase assim, sabe? Podia ser um pouquinho menos se você se preocupar no tempo que você gastou fazendo esses detalhes de desenho e de acabamento. Você poderia ter gastado pensando mais em luz mesmo, sabe? Em adicionar cores a mais, pensar em trazer mais fontes de luz, de rebatimento, principalmente para essa cena. Mas, no geral, eu achei que ficou bem legal mesmo. É um excelente guia para você seguir, tá? Eu acho que também valeria a pena você testar umas últimas coisinhas que eu vou comentar aqui, mas usando isso aqui como base com certeza absoluta, tá? Vamos lá, então. A primeira coisa eu acho que dava para você fazer é tentar usar isso como uma base para você testar efeitos de luz um pouco mais coloridos. Porque eu tô achando que a imagem como um todo, ela ficou um pouquinho acinzentada demais, até comparada com as suas referências, ó. Se você buscar pelas suas referências que você colocou aqui, ó, nesse outro arquivo, dá uma olhadinha nessas outras imagens, percebe como todas elas puxam pelo menos uma cor bem saturada e bem forte. Elas têm quase que uma cor tema, né? E a sua eu tô sentindo falta dessa cor tema bem mais evidente, sabe? Talvez fosse esse amarelo, mas a gente poderia ressaltar ainda mais nisso. Vamos lá. Percebe que nessa aqui a cor tema dessa splash seria o vermelho, né? É bem intenso esse vermelho, laranja, essas cores bem quentes, tá vendo como ela é predominante nessa cena? Nessa outra aqui, claramente é o azul. Então, o tema dessa splash em cor seria o azul, que vai um pouquinho para o roxo, permeia por outras cores, mas você percebe o quão saturado e o quão ricas são as transições dessas cores? Então, eu acho que seria interessante você pensar em qual é a cor tema da sua imagem. Você pode abaixar um pouco a saturação de todas as outras cores e ressaltar e puxar cada vez mais a saturação nessa accent color, né, que é o termo em inglês, que é como se fosse uma cor de acentuação mesmo, sabe? Você vai pegar uma cor para diferenciar e vai exagerar um pouquinho mais nela. Essa aqui para mim é uma referência excelente também. Claramente tem um tema, né? Mais de uma cor tema, mas que a predominância nessa seria esse roxo meio rosa e com uma accent color que seria esse amarelo e meio laranja. Então ele vai para um amarelo, laranja, mas que a cor predominante seria ainda o roxo. Essa aqui dá pra gente também claramente ver que o tema ela é esse violeta azul, que vai um pouquinho pro azul, mas tem uma accent color que complementa bem essa cor do violeta, que seria um pouco do dourado, né? Que então o tema dessa splash aqui seria esse violeta e dourado, mas você pode ver que, apesar de ser uma splash mais acinzentada comparada com as outras, ela ainda tem cores bem intensas e bem predominantes. Uma coisa pontual que eu queria que você observasse nessa splash aqui é o efeito de luz. Até o efeito, não só da luz, mas das cores que vem dessa fonte de luz que é a janela, né? Então essa janela, ela tá bem estourada na cena, mas a transição das cores, ela não é acinzentada, ela é bem rica, ela tem uma transição bem interessante, né? Então, até os efeitos, ó, tá vendo? Esses efeitos aqui que a gente consegue até criar no Photoshop, até por ser um contraluz, a gente consegue criar uns efeitos para reutilizar aqui. Então, se a gente pegar até essa splash aqui, ó, vou trazer como uma referência, criar uma nova layer em preto aqui, ó. Filter, você vem em Render e aí você vem em Lens Flare. Então, esses efeitinhos de Lens Flares, eles podem ser bem interessantes para você colocar dentro da sua splash, porque ela vai trazer um pouco dessas cores do próprio Lens Flare. E esse Lens Flare, ele vai acontecer quando a câmera, ela filma a fonte de luz, sabe? Ela dá um efeito óptico na lente e naturalmente no sensor, né? Que gera esse efeito aqui, ó, que é muito rico em cor, tá vendo? E que dependendo do uso que você colocar, você pode trazer um pouco disso, ó,
como se a sua fonte de luz estivesse lá embaixo, você pode, ó, trazer um pouco desses efeitos de fotografia, de aberração cromática, às vezes, para dentro da sua imagem, e ela naturalmente já vai colorir um pouquinho mais, tá vendo? Então, é um tipo de coisa bem interessante para você usar, é bem simples, e você pode controlar isso criando uma máscara, né, e pintando para tirar a informação e tal, mas isso aqui para mim já dá toda uma carinha diferente para essa imagem, ó. Só pra gente usar como guia aqui. Nesse caso aqui, você poderia até buscar por efeitos óticos no próprio Google para você se basear. Às vezes você pode pintar esses efeitos óticos. Você não precisa necessariamente sempre usar esse próprio lens flare do Photoshop, sabe? Então, às vezes você jogando no próprio Google Imagens lens flare colorful, você pode trazer esses efeitos, ó, tipo esse aqui. Eu não sei qual que seria necessariamente o uso disso, ou até qual é a situação de fotografia que vai gerar esse tipo de efeito, sabe? Mas claramente você poderia trazer, ó, um pouquinho disso em algumas dessas janelas, ó. Ou reproduzir, né? De novo, você poderia reproduzir alguns desses efeitos na janela, você pode trazer aqui, diminuir um pouquinho o fio, mas olha que interessante, presta atenção nisso que eu tô falando, de tipo, olha que interessante como deixa colorido esse efeito e muito mais crível num contexto desse de contraluz, você colocar esses efeitos de luz, assim, sabe? E isso aqui, ó, é meio que observando nas splashes. Então, se na splash eles usaram isso, por que não a gente trazer isso para essa imagem também, ó? Olha que coisa bem rapidinha que eu fiz e como já dá uma outra carinha para a imagem. Ó, algo bem simples, não precisa ficar tão exagerado que nem eu fiz, mas fica super interessante, tá bom? Deu um tchan, clássico. Como eu tinha falado também, eu sinto falta um pouquinho de uma temática de cor nela. Acho que dá para dar uma colorizada geral, uma tintura geral nessa pintura, mas também puxar um pouquinho da saturação em alguma cor específica. Mas ó, só um pouquinho dessa saturação, para mim já traz bem mais vida assim no rostinho dela e tal. Uma outra coisa que dá pra gente tentar fazer é usar um próprio Color Lookup para dar uma harmonizada geral na imagem. É uma coisa que eu sempre faço, tá? Independente do tipo de pintura que eu tô fazendo, eu sempre vou testar pelo menos esse Color Lookup para ver se tem alguma desses filtros de cor que vão gerar essa harmonização para mim, ou essa temática de cor. Às vezes você encontra uma que bate certinho, sabe? Então vamos testar. Pode ser que no final aqui eu chegue e só fale, ah não, eu acho que não fica tão interessante, a gente vai só ignorar isso a partir de agora. Ó, esse soft warming é bem interessante. Eu gostei desse soft warming. É bem leve. A gente pode até colocar, talvez, um modo de cor tipo um soft light e tirar bastante do fio, do preenchimento dele. Só para dar um contrastezinho a mais nas cores. E uma coisa que eu acho que seria bem proveitosa também nessa cena seria esfriar um pouquinho mais as suas sombras. Eu acho que as suas sombras elas estão um pouco descoloridas também. Deixa eu tirar um pouco dessa saturação, acho que eu coloquei um pouquinho a mais e vai me atrapalhar na hora da pintura. Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte, vamos testar um negócio aqui, ó. Vou colocar um photo filter para esfriar. Tipo isso aqui, ó, tá? Só que eu vou tirar isso nas áreas de luz. Eu vou deixar só nas áreas de sombra. Para facilitar a vida, eu vou só vir aqui, ó, e tirar em todas as cores muito claras, ó. Naturalmente, o que vai acontecer é que as sombras, por serem mais escuras, elas vão ser ignoradas nesse meu layer style, nesse blending options aqui, tá? Então, com Alt eu vou quebrar aqui essa divisão. Aqui eu estou esfriando as minhas cores escuras, tá? Não necessariamente as minhas sombras. Ó, diferença. Estou mexendo só nas sombras, tá? E nessa máscara que é criada automaticamente, eu consigo também tirar um pouquinho de informação desse filtro. Então, dependendo do lugar, então, por exemplo, no rostinho dela, eu não queria que ficasse tão frio. Então, eu vou voltar, ó, com uma máscara, vou pintar para tirar um pouco desse efeito nessas áreas que são cores escuras, mas que eu quero manter a minha temperatura certa. Mais quente, no caso, né? Certa é um equívoco de falar. Então, tudo isso aqui, ó, eu vou dar uma esquentadinha na... É algo bem sutil, sabe? Porque o que estava acontecendo, eu acho que não é que estava errado de forma alguma, mas eu acho que a imagem ela estava bem sem harmonia e com cores um pouquinho acinzentadas, sabe? Então olha a diferença. É bem sutil, mas você percebe como as sombras elas foram um pouquinho mais para um roxo e que a gente consegue observar até em outras splashes com essa mesma natureza de cor. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó.
Ó, isso aqui é uma ótima referência para você. Tá vendo como as cores quentes, elas acabam ficando bem quentes, tipo essa aqui no rosto dos personagens, ó. Elas acabam ficando bem quentes, mas isso só funciona bem porque o ambiente tá um pouquinho mais frio, entendeu? Se tudo tá bem quente, meio que nada é quente, sabe? Então, se você tem cores mais frias próximas dessas cores quentes, as cores quentes elas vão aparentar ser mais quentes. Olha como o cabelo dessa personagem parece bem quente as cores, sabe? Mas aqui, ó, no rostinho dela, por estar em sombra, tem alguns tons frios que reforçam a ideia desse contexto aqui. A mesma coisa nela. Olha como o rosto dela tá bem frio, ó. Olha esses tons de roxo. Tipo, vamos levar isso aqui pro Photoshop, porque é um ótimo exemplo. Olha que legal. Saca só. Olha como essas cores bem desaturadas, bem frias, na área de sombra. Ó, é um rosa indo pro vermelho, bem desaturadinho, ó. Que dá esse aspecto mais azulado, mais violeta desaturado para as áreas de sombra, certo? Mas para contrapor isso, logo ao lado, ó, logo ao lado, a gente anda a matiz para uma cor mais quente. Então a gente esquenta essa cor indo para o laranja, por exemplo, e satura naturalmente, ó. Então tá desaturada e fria, certo? A gente caminha para uma cor quente e satura um pouco mais. Olha como parece super quente, mas ao mesmo tempo não são cores extremamente saturadas. É simplesmente uma mexidinha ali na matiz que faz com que a gente tenha toda essa sensação de que a sombra é fria, né? Que é bem esse roxinho que a gente gosta tanto, tá? E a mesma coisa aqui, ó, na área de luz, ó, vai quase pro branco, né? Mas esse branco, se ela só pintasse com branco e não trabalhasse nas transições, ia parecer muito acinzentado. Então, nesse canto aqui, ó, pode perceber nessa transição do branco para a sombra, olha como ela volta com cores mais saturadinhas e mais quentinhas, ó. Tá vendo, ó? Percebe que ela tá andando para a direita aqui, ó, nesse triângulo, tá? Então, quanto mais para a direita, mais saturado é a sua cor. Então, percebe? Quanto mais para a esquerda, mais desaturado. Então, naturalmente, o branco ele fica desaturado, porque ele tá bem para a esquerda nesse triângulo da nossa roda cromática, certo? Mas percebe como ele vai andando para a direita, ó, para manter a temperatura mais saturada, a cor mais saturada, ó, e vai esfriando, ó. Então, ela vai pro saturado. Percebe que ela faz um arco? O movimento que a gente tem nessas transições, olha que bacana isso, galera. A primeira cor branca é essa aqui, ou seja, uma cor desaturada. Ela transiciona para uma cor saturada, que seria essa aqui. E depois ela desatura, voltando para cá. Essa aqui é a transição de saturação, do claro para uma cor mais escura. Mas ela trabalha em arco. Olha que legal. Mas também não foi só isso. Foi também mexendo na nossa roda cromática, ou seja, mudando a matiz também. Então, da cor mais clara, que seria algo mais próximo desse laranja, ela caminha para uma cor mais fria, que seria a nossa sombra. Enquanto escurece, você muda a matiz caminhando para esse violeta, para esse azul. Em arco, sacou? Então, vamos lá de novo, ó. Presta atenção aqui, agora, nessa parte aqui, ó. Vou até dar um zoom para vocês prestarem atenção, beleza? Ó, estou na sombra. Vou para a luz agora, ó. Percebe? Agora, da luz para a sombra. Isso é muito legal. Isso é muito legal, não é? Eu tô falando tudo isso porque eu acho que é interessante você brincar mais com a temperatura dessas cores. E isso aqui é um excelente exemplo de como a gente pode brincar com cores e temperaturas sem necessariamente ficar exagerando tudo, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo a gente mantém essa harmonia das cores que é muito elegante, assim, sabe? Voltando para sua ilustra, percebe como a gente vai ter cores bem desaturadinhas aqui, ó. Ó. Percebe que a gente não tem aquele... Opa, cliquei numa outra cor. Percebe como a gente não tem aquela transição bem em arco, assim, que a gente tinha? Ela só cresce, né? Ela só faz assim, ó, reto. Então eu acho que dava pra brincar um pouquinho mais com isso. Então, fui até injusto, né? Porque eu usei a imagem... Deixa eu dar uma olhadinha de novo, ó. Ó, tá legal. Tá bem legal. Acho que dá pra exagerar um pouquinho, aumentar talvez essa transição aqui, ó. Trazendo uma cor um pouquinho mais alaranjadinha, ó. Aumentar um pouquinho essa distância aqui, ó. Eu fui injusto porque eu fiz o teste com os filtros ligados, né? E aí aqui
eu desaturaria um pouquinho mais e caminharia mais para esse caminho aqui de cores acinzentadinhas. Mas não precisa ser muito, não. É só um pouquinho mesmo. Tipo aqui na testa dela, seria interessante. Pra gente não ter cores escuras, mas ter cores um pouquinho mais desaturadas, ó. Porque aí a gente pode deixar as cores quentes vindo por baixo. Então aqui a gente pode, ó, exagerar um pouquinho mais nessas cores. Brincando com essas transições também, ó. Ó, então a gente está usando basicamente aquela mesma solução que a gente observou lá. Então essa luz que está vindo por baixo, para mim ela tem que ser mais quente, e essa luz que está nessas áreas de sombra e mais viradas para dentro da escola aqui, né, para essa região, ela poderia ser um pouquinho mais fria. Deixa eu trazer isso para baixo. Eu acho que podia ter mais dessa brincadeira, sabe, Galo? O que você acha? É, eu acho que os olhos dela também, você acabou usando cores muito claras, sendo que elas estão. Essas escleras aqui, elas estão na sombra, né? Acho que você pode escurecer bem mais isso aqui, cara. Deixa eu tirar esse highlight. Deixaria esse highlight, mesmo que fake, deixaria ele voltado para baixo. Como se estivesse batendo um pouco de luz aqui dessa luz que. Como se estivesse vazando uma luz aqui, sabe? Iluminando um pouco por baixo, ao invés de por cima, que nem você fez. E eu traria um pouquinho de cor. Isso aqui quem me ensinou foi o Mike. Ele sempre traz uma corzinha assim, ó. Só uma corzinha em volta do highlight, ó. Fica bem mais interessante do que um highlight só branco, sabe? Então, as sombras bem mais frias. Ó. Eu acho que se você for para esse caminho, ou algo próximo disso que eu tô fazendo, acredito que vai ficar bem interessante a relação das cores, sabe? Pode até escurecer um pouquinho mais para dar mais volumetria pro rostinho dela. Escurecer de leve essa sombra. E um pouco de cuidado também com essas manchas que você tá pintando meio que sem querer no seu color. Eu percebo aqui, ó, que tá rolando umas manchas um pouco estranhas, assim, sabe, ó? É um jeito meio esfumaçadinho de pintar. Se preocupa em pintar áreas grandes. Lembra do exercício do color? Era meio que para você estar pintando esse color aqui. Da mesma forma que você fez aqueles estudos. Então era para ser bem simplificadão, sacou? Então eu acho que ficou legal, tal. É um bom ponto de partida. Mas com certeza você pode se preocupar em pintar cores mais simples, assim. Tipo, áreas mais simplificadas, assim, com um valor só. Aí eu vou trazer esse mesmo valor, vou dar uma esfriadinha nele. E vou pintar toda essa sombra com essa cor aqui, ó. Esfriando um pouquinho mais as sombras, trazendo cor para elas. E deixar essa luz e saturação na transição.
Ó, eu vi que você começou a fazer um drapeado aqui já na roupa dela. Esquece. Não é o momento pra isso ainda, tá? Foca em apenas luz. Esse é o intuito desse exercício, assim, sabe? Tipo, apenas luz. Você tem que pintar luz. Esquece que você tá pintando detalhe. Esquece que você tá pintando uma roupa. Você tá pintando apenas luz. Eu tô falando dessa forma porque é uma parada que, de novo, vou falar sempre do meu mestre maior, assim, que é o Mike, né? O César, Rafa, que foram artistas que sempre me ajudaram bastante, assim. E, cara, essa é uma das melhores dicas que eu já recebi, sabe? Pinta luz, cara, para de pintar detalhe. E mudou completamente a minha mentalidade a respeito de tudo que eu tava fazendo. Certo? Ó, como fica mais simples a pintura, não sei se fica claro pra vocês tudo isso que eu tô falando. Se ficou confuso, pode me falar que eu volto e demonstro de novo qualquer coisa, tá? Ó, esse plano aqui, ele não tá sendo iluminado. Então a gente pode só escurecer ele um pouquinho. Opa, acho que não era essa. Olha como ela acaba ficando mais viva. Olha como as sombras acabam ficando também mais coloridas. Eu gosto bastante de fazer esse trabalho, sabe? De voltar. Mas eu sempre. É sempre um repasse da minha parte também, viu? Eu não consigo fazer tanto de primeira esse tipo de coisa. As minhas próprias imagens, quando eu tô pintando, eu tenho que parar e voltar meio que com essa mentalidade, às vezes. Sobre aquela accent color que a gente tava falando, eu acho que a predominância do azul nessa cena faz com que ela seja o tema pra mim da Splash. Então, a escola é toda meio azul, tudo é meio azul, né? Então eu diminuiria tudo que é rosa, que tá fora aqui, ó, da personagem principal, eu traria um pouquinho mais pra um violeta, entendeu? Ó, tipo, transforma ela meio em violeta, esse rosa aqui. Esquece que ela é rosa. Pensa no rosa dentro desse contexto, ok? Tudo que não é muito importante também você pode tirar um pouco de informação, esfriar, para não chamar tanta atenção. E aí a gente pode fazer o seguinte. Eu não sei que efeito você colocou aqui, eu não sei exatamente o que que é esse efeito, por que que tá assim a imagem. Mas eu não gosto muito não, viu? Eu tiraria. Então, retícula eu não, particularmente eu não gosto não, cara, pra splash. Não sei se você pretende usar no resultado final, mas só por estar aqui eu já acho que não é um bom indício, assim. Aí vamos lá. Então a gente tem o azul como cor tema da Splash, mas eu acho que poderia trazer alguns dourados também, né? Mais acentuados. Então a gente acentua os dourados. Então o azul está predominante e vamos acentuar um pouco o dourado. As outras splashes têm isso, é? De retícula? Não sabia. Eu particularmente não gosto tanto, assim. Mas deixa isso só pro final, tá? Não coloca enquanto você tá pintando, não, que vai te atrapalhar completamente. Ah, você colocou a ref. Vou dar uma olhadinha de novo.
Tenta trazer esse dourado de um jeito um pouquinho mais intenso. E nas sombras tirar também, novamente, né? Tirar um pouco essas cores quentes. Você não precisa ir pro branco, não, viu? Não precisa sempre ir pro branco nesses highlights e tal. Tenta buscar por uma cor mais certeira, sabe? Acho que o branco tá ficando muita zona de conforto em tudo, assim. Você coloca branco em tudo que vai fazer highlight. Deixa o branco pra ele ser a parte clara de roupas brancas, assim, sabe? Ou highlight muito forte, muito importante, tipo a luz, né, da janela estourando um pouco. Não precisa colocar em todos os lugares, não, tá? Deixa eu testar um negócio aqui. O que é isso aqui, Galo? É parte da arma? Outra parte da tesoura? Eu acho que você pode descer ela um pouquinho mais. Só um pouquinho. Mesmo que seja meio fake. Mantenha aqui o espaço negativo, beleza, tal. Eu acho que vale a pena você dar um miguezinho aqui de leve para escurecer essa região aqui, ó. Para que esse contraste do rosto fique ainda mais acentuado. Então você volta com a cor bem clara. Ó. Agora ela vai estar mais forte ainda porque ela está ao lado de uma cor escura. E essa transição a gente pode trazer uma transição bem mais dura aqui, ó. Tá vendo como ela tava meio perdida? Virava uma transição meio perdida, só que como a gente quer olhar pro rosto dela, a gente quer que as pessoas olhem pro rostinho dela, então a gente pode usar desse artifício pra meio que chamar a atenção propositalmente pra lá. Destaca mais o rosto, aham, exatamente. O cabelo dela eu deixaria bem dourado, assim. Não iria pro branco, não, porque o branco tá. E nem pra essas cores um pouco escuras que você colocou aqui, porque eu sinto que elas estão manchando um pouco a sua pintura. Mais simples. Tô limpando bastante dessas transições que você criou aqui. Não, tá vendo? É... Eu tô fazendo isso principalmente porque eu acho que você tá criando muito contraste em áreas pequenas. Eu sei que é só um color, tá? Mas eu acho que tava rolando muito contraste de forma meio desnecessária, sabe? Tipo, contraste aqui, contraste aqui, contraste aqui, contraste ali, contraste aqui, contraste... Só que a gente tem que olhar pro rosto dela e não pro cabelo dela. O cabelo, ele vai ser importante, com certeza, mas ele tem que ser secundário, assim, sabe? Na leitura. Então eu aliviaria esses contrastes excessivos com transições um pouquinho mais suaves, naturalmente com menos contraste. Olha lá.
Enfim, é uma passada meio que geral. De novo, eu acho que essa etapa é muito importante para a gente se atentar bem, planejar todos os passos, tá com a cor bem certinha para que você possa, na próxima etapa, que é render, galera, isso aqui não é render ainda, viu? Quando você for renderizar essa imagem, você poder fazer isso só de uma vez, assim, sabe? Com calma, sem se preocupar com, putz, cara, a leitura não tava boa. Não, tá tudo certinho, então, com bastante calma trabalhar nessa etapa para que quando chegar o momento certo de renderizar, você se preocupar só com o render, porque agora o desenho foi bem resolvido, tudo foi tão bem resolvido que você não vai ter que ficar se preocupando com essas outras etapas, porque a gente já bateu o martelo de que estava legal, entendeu? Então esse aqui é um repasse que eu fiz em algumas áreas. Você pode, obviamente, voltar com algumas informações que foram se perdendo, né? Tipo a gola e tal. Você vai fazer isso na hora de renderizar, mas que, no geral, percebe como a questão das cores, elas parecem um pouquinho mais harmônicas agora, elas parecem mais vivas, ela tá mais colorida a imagem como um todo também. E, enfim, eu acho que é um caminho mais interessante ao meu ver, tá? Talvez diminuir um pouquinho esse contraste aqui, acho que ficou um pouco excessivo. Ficou alguma dúvida, Galo? Uma outra coisa que você poderia também já dar uma planejada era nos highlights da arma dela, né? Porque é de metal. Então eu tô sentindo falta de uma diferenciação maior desses materiais aqui. Claro que você vai renderizar isso aqui com bastante referência e calma, né? Pegando as refs do LoL e tal. Mas só deixar isso aqui já distante do que é a roupa dela, pra mim vai ser bem importante. Que ela tava com um render bem opaco, ó. Tá vendo como não parece uma arma de metal? Aqui é a mesma coisa, ó. Sobre a prova, acho que tá faltando também uma bouncing light um pouco mais evidente, porque a gente tem que imaginar que apesar da gente não estar enxergando a luz batendo nesse papel, a luz está batendo nesse papel, certo? Então a luz está percorrendo aqui e está batendo em toda essa região que a gente não enxerga do papel, o outro lado. Então, duas coisas vão acontecer. A primeira é que vai passar um pouquinho mais de luz pelo papel, um pouco. Então a gente tem uma certa translucidez aqui e vai voltar muita luz para colorir esse F aqui e iluminar ele. Então, isso é uma coisa importante porque a cena também ela pede essa atenção, né? Vamos lá então. Usando essa mesma layer de screen, eu vou até iluminar um pouco mais atrás esse papel na própria, opa, aqui na roupa dela. E vou fazer esse trabalho aqui, ó. Pode ser mais sutil do que eu vou fazer, mas é só para você conseguir enxergar. E aí a gente pode trazer um vermelho bem saturadão, destoando completamente das cores tema. Mas só para chamar atenção para cá, ó. Algo que bem simples que tá rolando, o último ponto, tá? E que eu não gosto muito é o posicionamento de alguns papéis. Tipo, esse aqui eu não entendi o que que ele é. E eu acho que ele tá conectando o cabelo dela de uma forma estranha, sabe? Só tira isso.
Pode dar continuidade aqui no fio e tal. E uma outra coisa dos papéis é que os papéis, eles não estão... Se bem que eu não sei qual que é o crop exato dessa imagem. É em cima mesmo, né? Então, acho que... Eu não sei como que você completou aqui, mas eu tô sentindo falta de alguns papéis cortados no meio. Eles estão todos bem posicionados abaixo da borda da imagem. Eu acho que tem que ter alguns que fiquem cortados mesmo, sabe? Uns maiores, outros menores. Bom? Porque tinha uma linha certinha delimitando os papéis aqui que estavam cortados. Belezinha? Agora sim, acho que encerramos mais uma Missa do Galo. Galo, então, eu faria esses ajustes. Passa ainda um pouquinho mais de tempo para arrumar. Se você quiser me mandar para eu aprovar no meio da semana ou quando você terminar, pode me mandar, mas eu acho que é super importante você fazer esses ajustes porque a imagem vai ganhar bastante com isso, tá? Vamos dar uma olhadinha no antes e depois, ó. Rapidão. Lembrando que isso aqui é o Color Composition, não é o render final, viu? Ó. Eu espero que você curta e que faça sentido. Sobre o giz. Cara, é o que eu tava falando lá no começo. Eu acho que não compensa colocar giz de cera nessa imagem porque a gente já tem o papel fazendo o efeito de ruído. Se a gente colocar ainda mais um ruído na imagem, vai ficar confusa demais pra gente ter a leitura que a gente quer ter. Que é uma leitura clara, simples, eficaz e que venda muitas skins pra esses jogadores de LoL que adoram se vestir virtualmente, não é mesmo? Que é a intenção final. Então, quanto menos elementos atrapalhar nesse momento, eu acho que é melhor, tá bom? Então, Eu quero aplausos. valeu, Galo, muito massa, tipo, da hora. Tem bastante coisinha pra você mexer. Se você quiser fazer com mais calma, mais paciência, beleza, pra semana que vem, pra gente poder começar o render, mas acho que é importante você, pelo menos, ter uma aprovação que o Color tá legal pra você seguir com mais tranquilidade, com uma cabeça, pô, agora tá tudo aprovado, posso só renderizar, que é a parte que você gosta e que eu vou te deixar solto, eu vou explicar um pouquinho de como eu faria esse render, mas que eu vou deixar você completamente solto aí pra fazer o que você com certeza faz de melhor, que é a parte de render, né? Mas que, pô, que jornada legal, hein? Que jornada legal. Não se esqueçam que tem todas as etapas anteriores que o Galo foi produzindo, já tá no YouTube. Então você pode acessar aí a playlist e ver os vídeos antigos para você acompanhar a evolução dessa imagem, desde o briefing até essa etapa de color e em breve etapa de render. Que aí eu tenho certeza que a galera tem muitas dúvidas também na etapa de render. Mas é isso. Da hora, espero que vocês estejam gostando dessa série aí, que são vídeos bem longos, mas que tenho certeza que tá ajudando uma galera aí pelos comentários que eu leio, né? Então é isso. Valeu, galera. Bora pro próximo. Tchau, tchau.